A diversidade de materiais existentes no mundo tem relação com sua estrutura interna e com as interações que ocorrem no nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, eletronegatividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica, foram as quatro principais, auxiliam a explicação de como formam esses materiais. Pô, beleza. Duas dessas propriedades são centrais: raio atômico e raio iônico. Porque eu falo assim, sem entender raio atômico e consequentemente raio iônico, você entende todas as outras. A explicação que eu dou, inclusive, nas aulas é por meio de lei de Coulomb. E se você entender raio e sacar a lei de Coulomb, você saca todo o resto fácil. Tem a ver com distância, força, enfim. Aí ele deu aqui, cara. O que eu vejo disso aqui interessante? Ele deu aqui, ó. Sentido de crescimento dos raios atômicos. Então, o raio cresce dos halogênios em direção aos alcalinos. E sentido de crescimento dos raios atômicos também, da família 1, do período da família 1, desculpa, para a família 7. Beleza. E deu aqui a comparação, pessoal. Olha só. O cátion lítio é bem menor que o lítio metálico. E em comparação, os ânions, o flúor menos, por exemplo, é bem maior que o flúor neutro. E em alguns casos dão até 3 vezes o tamanho, né? É chocante. Enfim, beleza. Feito isso, ele falou o seguinte: essa figura representa os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. Sobre essas espécies químicas dadas e seus raios, é correto concluir que o raio dos ânions é maior que o do respectivo elemento. Pessoal, é só olhar. Sempre é. Tá? Cara, como é que eu entendo isso sem decorar e sem ver a imagem? Simples. Se eu ganhei elétron, eu aumentei a eletrosfera. Se aumenta a eletrosfera, eu aumento o raio do átomo, porque o raio é medido em relação ao último elétron. Simples. Então, beleza. Porque o átomo ganhou elétrons e manteve sua carga positiva. Isso aqui tá certo. A princípio, né? Eu acho que tá. Vamos ver. Maior que do elemento neutro, beleza. Que o átomo ganhou elétrons e manteve a carga positiva. Não, aí tá errado. Aqui tá. Sim, eu acho que ele colocou como errado isso aqui. Sabe por quê? Carga positiva, se o cara ganhou elétron, isso aqui não vai dar certo. Então, ele não vai ficar positivo, vai ficar negativo. Entendeu? Então, eu acho que tá errado. B. O raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período, ó, raio atômico e iônico do mesmo período, aqui para o período do potássio, que é o quarto período, diminui com o aumento do número atômico. O raio atômico diminui, mas o iônico não, o iônico aumenta. Ó, o iônico diminui e aumenta, né? Diminui aqui até o galho e depois para o selênio e para o bromuro ele aumenta. Então aqui está errado. Eu constato que está errado. Tá? C. O raio iônico dos elementos de uma mesma família, não segue a periodicidade e varia independentemente do ganho do perda de elétrons. Pessoal, mentira, olha só. Vamos ver o família 1. O lítio em relação direção ao rubídio aumenta de tamanho. E os cátions também. Vamos pegar agora a metal, família 16. Os ametais aumentam. E os ânions também. Então, segue a periodicidade. A cada período ele aumenta. Sacou? Então tá certo. Letra D de Zé Pequeno. O raio dos cátions é menor que do respectivo átomo neutro. Beleza. Porque o átomo perdeu elétrons, aumentando o efeito da carga nuclear. Exatamente. Se o átomo. Eu vou desenhar para você entender isso aqui. Ó. Tem aqui o núcleo. Beleza? Tem a carga nuclear, que é o Z, que a gente chama de Z. Se eu tenho aqui as camadas e eu vou arrancar um elétron daqui, ó. Vou deixar um cara aqui, pegar o tipo sódio, tem um elétron só na última camada. Quando eu arranco o elétron daqui, obviamente essa camada deixa de existir. Opa. E aí eu vou diminuir o raio. Só que tem um detalhe importante. Se aqui eu tenho 10 elétrons agora, por exemplo, supondo sódio, tá? Vou colocar sódio. E aqui eu tenho 11 prótons. O que acontece? Eu vou explicar de um jeito muito resumido.
Carga nuclear efetiva é uma propriedade até periódica, você consegue calcular, só que não cai no ensino médio. Então vamos para a essência. É como se, uma analogia, eu tivesse mais cargas positivas capazes de tracionar essas cargas negativas, puxar, atrair, tipo cabo de guerra. São 11 contra 10. Quem ganha? 11. Então, o efeito, a efetividade da tração da carga nuclear é maior. Portanto, isso aqui está perfeito. Tem alguns livros que até falam de ZEF, que é ZEF em inglês, Nuclear Effective Charge. E aí, o EFF vem do inglês de effective. Mas nunca vi cair no ensino médio de maneira calculada. Só o conceito, que acaba sendo esse conceito que eu acabei de trazer para vocês aqui. Então, uma questão legal, letra D, sobre raio atômico e raio iônico.